Hoje nós vamos começar, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre oração, porque é através da oração que nos torna forte no espírito. Então, na verdade, hoje o título, né, do nosso estudo, Fortes no Espírito, Orar segundo o Espírito. Então, a gente pensa assim, se a gente for pensar, existe uma forma muito generalizada que hoje a gente tem de oração, né? E a Bíblia também é muito clara de falar que às vezes a gente erra porque não sabemos orar, porque não sabemos pedir, porque nós às vezes não temos intencionalidade nas nossas orações. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, que talvez você fale, nossa, mas é uma coisa tão óbvia e tão básica, mas o que a gente precisava entender em primeiro lugar é o que é oração. Nossa, mas puxa vida, oração, a gente já está careca de saber, mas muitas das vezes a gente não sabe o que é uma oração. Então, eu queria pedir para nossa irmã, né, já passar para o próximo slide, que ele fala o seguinte: o que é a oração? A oração, eu trouxe uma definição aqui, pegando um gancho de tudo que eu pesquisei, fiz um resumão. E ela fala o seguinte: a oração é a comunicação entre Deus e nós cristãos, bidirecional, onde ambos se expressam, firmando um diálogo. Então, a gente precisa entender que a oração é uma simples conversa com Deus. Assim como eu estou conversando aqui com vocês, né, e vocês depois vão conversar comigo, isso é uma oração. E muitas das vezes a gente acha que a oração é um monólogo, ou seja, só nós que falamos. E, na verdade, a oração, ela é o quê? Um diálogo. Quando conversamos com Deus, nós também temos que aprender a ouvir a Deus. Então, ela é bidirecional. E é onde a gente coloca, né, todas as nossas coisas ali diante de Deus. Então, hoje, o versículo que a gente vai decorar e gravar no nosso coração é Efésios 6:18. Quem está com a Bíblia aí, quiser abrir, quiser anotar, risca já aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 18, que fala o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E existe, né, a gente colocou aí tipos de oração, para que a gente ore com intencionalidade, até orações perigosas, que a gente às vezes costuma dizer. Então, eu classifiquei ali, tem 5, né, 5 tipos de oração. Então, a gente começa a ler oração de louvor, oração de confissão, oração de gratidão, oração de súplica e pedido e oração de intercessão. Então, de uma forma bem genérica, né, assim, para a gente ter intencionalidade nas nossas orações, a gente precisa, às vezes, discernir o momento. Então, por exemplo, a oração de louvor é aquela oração de adoração. Quando a gente exalta o nome do Senhor, quando a gente adora Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, que Ele é o Senhor Deus, Ele está acima de todas as coisas, é o Deus Criador, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus Pai. Então, essa oração de louvor, que pode ser através de um louvor, que pode ser através de uma declaração de adoração mesmo, né? Então, essa oração de louvor é uma chave muito grande para a libertação também, né? Porque às vezes nós não conseguimos orar, né? Assim, eu digo assim, nós estamos às vezes tão tristes, o coração está tão pesado, a gente está tão distante de Deus também, que às vezes a gente começa a orar um louvor, começa a vir uma libertação, é uma coisa bem assim, sobrenatural. Outra oração que é muito legal da gente também ter intencionalidade é a oração de confissão, né? Então, hoje em dia, a gente precisa, né, falar sobre arrependimento.
sobre confissão. Então a palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então todos os dias nós temos que estar confessando os nossos pecados, né? Trazendo esse coração de arrependimento, né? Isso é uma oração de confissão, né? O salmista Davi, ele fazia muitas orações de confissão. Oração de gratidão. Uma das coisas que Deus mais se agrada no coração do homem é gratidão. Deus se entristece quando temos um coração de ingratidão. Porque Deus nos ama tanto, Ele nos abençoa tanto, que o mínimo que podemos fazer, acho que nem isso vai ser a palavra certa, mas a gente tem um coração grato, ter contentamento no Senhor, né? E isso é uma dificuldade tão grande que a gente tem hoje, porque a gente não consegue se contentar às vezes com as coisas que a gente tem, né? Com as situações que a gente está passando. Então a gente, em vez de agradecer, a gente murmura, a gente se revolta contra Deus, né? Então, por isso que o Senhor, ele ama aqueles que têm um coração de gratidão, e é onde o Senhor mais abençoa. A outra oração é a oração de súplica e pedido, né? A oração de súplica. Puxa vida, Senhor, nós precisamos de Ti, igual a gente estava cantando aqui no louvor no início, nós precisamos de Ti, né? Nós dependemos de Ti. Então, essa oração de súplica, quando nós pedimos algo ao Senhor, ela é assim também, é uma outra chave. Por quê? Porque quando a gente pede ao Senhor com sinceridade no coração, né, quando nós suplicamos, a oração de súplica, o Senhor, ele ama aquele que se humilha, aquele que tem o coração aquebrantado, né? E a palavra de Deus fala que o Senhor, ele trabalha no nosso coração, ele conhece o nosso coração, Salmo 139, né? Senhor, sonda-me, que o Senhor conhece o meu coração. Antes que a palavra já veio na minha boca, o Senhor já sabe. Então, nós temos que trabalhar nessa oração de súplica. E a melhor, a que eu acho fantástica, é a oração da intercessão, né? A oração de intercessão é uma oração de batalha espiritual. É onde você vai interceder por alguém. Eu não sei se já aconteceu aqui com alguém, se alguém quiser se manifestar, levantar a mão e falar. Mas comigo já aconteceu várias vezes. Por exemplo, eu estou assim trabalhando e de repente vem um irmão na minha cabeça. E o Senhor toca no meu coração para estar orando por aquela pessoa. E aí, quando a gente começa a orar por essa pessoa, quando eu começo a orar por essa pessoa, é batata no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, ou às vezes passa até uns 2, 3 dias, essa pessoa me procura e fala assim, nossa, Dani, nesse dia eu estava sentindo isso, 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 eu estava passando por isso, isso, isso. Então, sabe, a gente tem que ter constantemente essa oração de intercessão uns pelos outros. Nós precisamos da intercessão dos outros. A igreja precisa ser uma igreja de intercessão. A gente tem que ter esse amor pela intercessão. A igreja, ela tem que despertar para a intercessão, né? Então, isso é extremamente importante no mundo espiritual. Então, nós precisamos ter essa consciência que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente imagina. E nós temos que ter essa sensibilidade quando fazer uma oração de louvor, quando fazer uma oração de confissão, quando fazer uma oração de gratidão, quando fazer uma oração de súplica e pedido, e quando fazemos uma oração de intercessão. Né? Então a gente tem que, isso é uma regra? Não, de forma alguma. Porque onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Nós temos liberdade no Espírito Santo. Mas a gente só pontuou aqui os tipos de oração para que quando nós façamos naquele momento que você esteja, você seja intencional. Né? Você tenha aquela oração, sabe, intencional? Aquela oração que, não, peraí, fecha aqui.
Deus, me mostra que eu preciso interceder aqui pelo irmão. Então, isso, na hora que vem aquela coisa no teu coração, nossa, eu preciso interceder por essa pessoa, interceda. É uma oração de intercessão. O Senhor quer te usar para estar abençoando outra pessoa, sabe? É a mesma coisa que Deus mostra assim, fala, eu tenho que ver tal pessoa, eu tenho que ver tal irmão agora. Eu tenho que ir lá na casa dele, levar um bolo para ele, sei lá, fazer qualquer coisa, tem que tomar um café com o irmão. É porque o Senhor está pedindo já para você entrar já em espírito de oração de intercessão. Então, nós temos que ter esse discernimento, sabe, irmãos? E termos intencionalidade nas nossas orações. Pode passar para o próximo. Então, mas afinal, o que é orar no Espírito, né? Paulo nos sugere que oremos no Espírito não apenas de vez em quando, mas em todas as situações. Então, orar no Espírito, na verdade, é o quê? A gente está em constante oração. Então, a gente precisa ter, depois que a gente teve essa intencionalidade das orações, a gente tem aqui vamos dizer, três conceitos que a gente pode trazer para a nossa vida, que são chaves eternas, que é orar a palavra de Deus, eu coloquei como exemplo o Pai Nosso, né? Orar na condução do Espírito Santo, né? Talvez uma oração específica. Orar naturalmente quanto a nossa respiração, que é um coração sincero. Então, na verdade, orar em espírito é uma oração constante. Então, você pode estar fazendo uma oração de súplica verbalmente, falando em voz alta, vamos dizer assim. Você pode estar orando uma oração de petição, uma oração de intercessão, verbalmente falando, mas a oração em espírito, ela é aquela oração que você está o dia inteiro ali orando. Aquela oração que o seu espírito está conectado com o Espírito de Deus. E muitas das vezes a gente acha que a gente precisa parar tudo que a gente está fazendo, né? Tirar um momento de, 10 minutos, se isolar num cantinho e fazer essa oração em espírito. Não. Orar em espírito é você estar conectado 24 horas com o Espírito de Deus. Há uma grande diferença. Aquelas outras orações que a gente viu no início são orações intencionais, são orações direcionadas. Então, eu estou aqui, eu senti de Deus de orar pelo meu irmão, então eu vou fazer uma oração de intercessão. Falo em voz alta, oro, posso até orar a palavra, enfim. Deus me traz uma palavra de conhecimento, meu irmão está passando isso na tua vida, né? Deus traz algo para aquela pessoa, e assim por diante. Agora, orar em espírito é você estar constantemente em oração. Não importa onde você esteja, o momento, porque às vezes a gente pinta assim, uma coisa muito religiosa, né? Eu tenho que estar no meu quarto, fechar a porta, que é bíblico também, sim, apagar a luz, e sentar na cama, e silêncio, enfim, sim, tudo isso é bíblico, sim, você pode fazer isso, claro, com certeza, mas de repente, vamos supor que você não consegue, né, um período assim, sozinho, no teu quarto, mas você está ali em espírito de oração, você está ali orando e está pedindo para o Senhor, não precisa de um lugar, não precisa de um horário, não precisa de uma roupa, não precisa de uma liturgia, não precisa de porque isso os religiosos faziam, né? Então, esse orar em espírito, na verdade, é um lifestyle, é um estilo de vida, né? O nosso estilo de vida é o orar em espírito, é estar conectado 24 horas com o Senhor. Pode passar o próximo. Então, cristãos fortes têm o cuidado diário de manter essa forte conexão de oração.
Então, 1 Tessalonicenses de 5, 16 a 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a reflexão e a declaração que eu queria trazer nessa noite para os irmãos é: Pai, ensina-me a orar até que seja tão natural quanto falar. Obrigado pela liderança do teu Espírito Santo. Essa é um trecho de uma oração, né, de que eu escrevi assim no papel e coloquei aqui para os irmãos. Então, nós temos que estar constantemente, orai sem cessar, em outras traduções falam, orai sem cessar, mas não necessariamente que você precisa parar num canto, né, fechar o olho, levantar a mão e começar a orar. Não. Se você, por exemplo, às vezes você está ali no teu trabalho, ou você está no mercado, ou você está na escola, ou você está sentado num café, ou você está na rua mesmo, sentado num banco de uma praça, ali você tem que estar constantemente em oração. Isso é orar em espírito, né? E nem sempre, às vezes, a gente, como se diz, tem que fechar o olho, né, para orar e tal. Não, não. Às vezes nem até te exige você ficar com o olho aberto, né, para você ver o que está acontecendo ao seu redor, dependendo do lugar e da situação que você está. Você tem que estar, mas a gente tem que ter esse amor pela oração, a gente tem que ter essa paixão pela oração, a gente tem que ter essa, como se diz, essa coragem de levantar todos os dias e orar e falar com Deus. O cristão que não tem base de oração diária e leitura da palavra diária, muito provavelmente afunda no barco, não cria raízes, né? Fica tudo muito no superficial. Então a gente hoje precisa de discípulos de Jesus. Hoje a gente precisa sermos discípulos de Deus, né? Então a gente precisa ter essa coisa da oração constante. Até parece uma coisa meio como que eu vou falar para vocês? Fanatismo, acho uma palavra meio forte. Mas parece que às vezes a gente até meio assim, nossa, tudo que você faz você ora, você vai comer você ora, você vai no banho você ora, você pega um pão você ora, você tá no meio do shopping, pega um hot dog você ora em cima do hot dog, né? Então, assim, é muito engraçado até isso. Mas você tá ali agradecendo ao Senhor, né? Você tá ali, isso significa que você tá ali em espírito, o seu espírito está conectado com o Espírito de Deus. E nisso, e através da oração, é tão, assim, é tão abençoado que quanto mais você ora, mais o Senhor fala com você. Quanto mais você ora, mais o seu espírito se fortalece. Quanto mais você ora, a gente fica mais forte no espírito. E eu sou de uma geração, né, que a oração é fundamental na vida do cristão. Então, eu lembro que quando eu era pequena, na igreja, a gente tinha um dia da semana que era chamava reunião de oração. Aqueles que, né, são da minha geração vão lembrar. A gente tinha círculo de oração. Era um momento só de oração, né? Na igreja, quando eu era pequena, as irmãs, principalmente as irmãs da igreja, elas tinham o círculo de oração, né? Então, elas se reuniam uma vez na semana na igreja, uma tarde, né? E as irmãs ficavam ali horas, e eu me lembro disso muito bem, ficavam horas e horas de joelhos, né? Orando, e foi onde que eu vi os maiores romperes sobre oração, né? Então, isso é tão bacana, porque isso traz uma atmosfera, gente, é sobrenatural, né? E, Dani, mas hoje eu não tô com vontade de orar, não tenho nem palavras para dizer para Deus, estou tão chateado, estou tão desanimado, eu não sei nem o que falar para Deus, né? Eu já falei isso também, mas quando você não tá com vontade de orar, né? Quando você, eu não sei nem o que orar, vamos dizer assim, ore a palavra, pegue a Bíblia, Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Tem várias orações na Bíblia, tem oração de Ana, tem várias, começa a orar a palavra, começa a declarar a palavra, né? Então, a gente precisa ser uma igreja que ama a oração, uma igreja de intercessão, uma igreja que tem os seus joelhos no chão, uma igreja que ama a oração, né? Então, é esse a mensagem que eu queria deixar para os irmãos essa noite. E orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, né? Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, aqui é bem incisivo em Efésios aqui, né? Onde o nosso texto-chave que fala, né? Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. E interessante que também aqui em Tessalonicenses, que fala sobre oração, ele inicia, alegrem-se sempre. Por que ele falou alegrem-se sempre? Porque nem todo dia a gente vai estar animado para orar. Nem todo dia a gente vai estar sem problemas. Nem todo dia a gente vai ter essa força de orar. Né? Nem todo dia tudo vai ser perfeito na nossa vida, pelo contrário. Né? Jesus nunca prometeu que a gente ia ter a vida 1001 maravilhas. Não, pelo contrário, ele falou, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a alegria do Senhor, sabe? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então essa paixão, essa vontade de orar, gente, ela é muito importante. Eu sei que é difícil, às vezes dá sono, né? Você vai pegar para orar, até para ler a Bíblia, quando você vê você capotou. Quem já orou dormindo? Começou a orar quando viu, puf, dormiu, né? Eu sei que às vezes a gente exige algo de nós, né? Mas nós precisamos ter essa conexão com o Senhor em espírito. A gente precisa ter esse discernimento, né? Que principalmente, nós temos que orar muitos uns pelos outros. Então, quando você sentir dentro de você que vem um irmão na sua cabeça, ou algum parente, algum colega, né, alguma pessoa, até às vezes na rua, você está na rua e você olha para aquela pessoa, Deus toca no seu coração, eu não sei explicar. Pare, onde você estiver, ore por aquela pessoa, ore se vem um irmão na tua cabeça, ore por algum parente da tua casa, né, dos teus amigos. Então, porque o Senhor, essa conexão a gente tem que ter, essa sensibilidade a gente tem que ter com Deus, né? E o que mais Deus quer é que tenhamos um coração sincero. Então, às vezes a gente fala assim para o irmão, irmãozinho, ora aqui para nós. Ai, não, tenho vergonha, eu não sei orar, né? Não, eu não sei orar, eu faço minha vez. E oração, meu irmão, tem segredo. Oração é algo natural, né? É algo que você falar com Deus, né? Do seu jeito, talvez, não tem problema nenhum, né? Pelo contrário, Deus não se agrada de um coração quando ora, às vezes, né, da boca para fora, com vãs palavras, né? Não, o Senhor, a oração do Senhor que a gente tem que fazer para o Senhor é o quê? É o mais sincero possível. Mas nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Nós precisamos ter ali momentos com o Senhor, não importa se é no ônibus, se é na rua, se é na escola, no mercado, você tem que estar ali em constante oração, pedindo para o Espírito Santo trazer algo para você, pedindo para o Espírito Santo te mostrar as coisas. Isso a gente tem que estar diariamente. Eu entendo da seguinte forma: quando a gente não ora,
muito provavelmente estamos vulneráveis. Muito, sempre. Porque quando nós oramos, há um romper. Você se conecta com o Senhor, você vai enfraquecendo a sua carne, você enfraquece o inimigo. Então, assim, a oração é a maior chave que o cristão, a maior arma do cristão, né? Naquela parte da armadura, lembra daquela passagem da armadura? Então, uma das armas contra o inimigo que o cristão tem é a oração. E hoje a gente fica triste porque a gente chama as pessoas para orarem, vem poucas pessoas, né? Eu entendo, às vezes é cansativo, né? Mas, sabe, irmãos, a gente precisa entender que tem certas coisas que nós temos que romper para que venha a bênção do Senhor, né? Então, por exemplo, antigamente, né, a gente tinha muita vigília. Gente, era vigília de só oração. O máximo ali um violão com louvor. Não sei quem aqui é dessa época, mas a gente ia muito pro monte, né, orar, e a gente em vigília, ficava, e a vigília da gente era uma coisa muito doida, porque, tipo, começava às 11 da noite, meia-noite, até 5 horas da manhã. Então, sabe, hoje a gente sente, puxa vida, os irmãos, às vezes orar 1 horinha, 2 horinhas, já, né, já desanima, já cansa. Por quê? Porque a gente precisa estar em constante oração. A oração é uma vida, a gente precisa ter vida de oração. Não é só orar quando a gente está na igreja, ou quando a gente está com o irmão, ou, sei lá, agora me deu vontade de orar, sabe? Não, o cristão, ele tem que ter ele tem que amar a oração, ele tem que ter uma vida, é um estilo de vida, né? A gente tem que ter um estilo de vida de oração. Então, por exemplo, quem aqui gosta de fazer atividade física, né? Ou, por exemplo, não, vou trazer um exemplo maior. A gente não tem o hábito de tomar banho todo dia? Quem aí toma banho todo dia? Não é verdade? Os irmãos só tomam banho um dia sim, um dia não. Ai, que bom, que todo mundo toma banho todo dia, não é verdade? Então, é um hábito, é a mesma coisa. Oração é a mesma coisa. Que a gente não tem que escovar o dente todo dia. Oração é a mesma coisa. A gente não dorme todo dia. Então a oração é a mesma coisa, né? Não é uma reza, não é algo decorado, não é algo que você tem que fazer, nossa, uma formalidade para falar com Deus. Não, a oração é você estar ali todos os dias conversando com o Senhor, trazendo e sendo guiado pelo Espírito de Deus. A parte principal dessa armadura divina, que eu falei antes, é a oração. É a oração. Então, quando você descobre esse romper da oração, ele é fantástico, ele é um recurso básico pela qual nós entramos na batalha, no propósito e pelo qual estamos armados. Vestir a armadura de Deus é se preparar para a batalha. E a nossa a oração é uma dessas armas contra Satanás durante a batalha. Por exemplo, numa oração de intercessão. Então, eu não sei se vocês já sentiram isso. Na igreja, às vezes eu sinto muito isso. Quando a gente entra numa batalha espiritual, numa oração de intercessão, gente, eu não sei, existe domingos, assim, de cultos que eu vejo que há um outro romper. E quando, talvez pela correria, né, às vezes a gente tem que resolver uma coisa ali, outra aqui, né, o horário está apertado, e às vezes a gente não ora com aquela intencionalidade, talvez, parece que ficou uma coisa ali meio pelo meio do caminho, sabe? E eu vejo que quando nós oramos, né, a gente tem esse romper, a gente tem é uma atmosfera diferente. Eu não sei se vocês sentem isso, né? A gente
traz algo diferente quando a gente, né, tem essa coisa da oração, né? Então, por isso que nós, como cristãos, discípulos de Jesus, né, nós temos que orar constantemente, com alegria, né, independente das circunstâncias que a gente está passando. Eu sei que às vezes é osso, né, a gente está passando por muitas dificuldades, mas é através da oração que a gente tem a libertação. Então, nessa noite, meus irmãos, eu queria deixar essa reflexão para nós, né, sobre a oração. Nós buscarmos mais isso de Deus, entendermos mais isso, termos essa intimidade com o Senhor, termos paixão, amor pela oração, sabe? É assim, algo, eu não sei nem explicar para vocês, porque é tão espiritual, é tão sobrenatural, quando a gente entra no nosso quarto e nós oramos na intimidade com o Senhor, e na igreja, quando você tem uma oração de intercessão, ou quando você começa a ter uma oração de súplica, ou de petição, ou uma oração de cura, enfim, né, não importa, mas que tenhamos essa perseverança de orar sem cessar e guiados pelo Espírito de Deus. E quando você vê, nossa, é tanto romper, é tanta coisa que o Senhor vai, né, e assim, o que eu acho engraçado, assim, né, e isso já aconteceu comigo também, e quando a gente está passando por alguma dificuldade, né, a gente tenta de tudo, né, então a gente tenta vários caminhos, a gente faz isso, a gente faz aquilo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí quando não teve mais jeito, não tem mais solução, né, para aquele nosso problema, aí que a gente fala, o que nos resta é orar, né, é tão engraçado isso, porque a gente esgota todas as N possibilidades. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí a gente fala, não, ó, agora que não tem mais jeito mesmo, então, gente, só nos resta orar mesmo. E não, tá errado. Pelo contrário, veio a dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Porque é através da oração que o Senhor vai nos guiar. É através da oração que o Espírito de Deus vai nos guiar. Pelo contrário, na verdade, tudo que nós formos fazer, nós temos que orar antes. Tudo para pedir direção de Deus. Então, às vezes, acho que Deus fica lá, vê a gente assim, e fala assim, poxa vida, mas ele nem me procurou ainda. Né? Então, e a gente acha que Deus não ouve as orações, às vezes. Mas quando Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando também. Né? Ele também trabalha no silêncio. Então, nós temos que ter essa oração guiada pelo Espírito. Então, vem encorajar a igreja, os irmãos, né, a nos unirmos em todos os momentos que estivermos juntos, a orar, a pedir, a clamar, a interceder. Quando você estiver fraco, meu irmão, peça oração ao seu irmão mais próximo, na igreja, né, fale, compartilhe, né, traga esse momento teu, né, de oração. Então, eu amo a oração, assim, eu acho que, porque é onde a gente está com Deus, onde a gente conversa com Ele, né, então a gente precisa, meus irmãos, ter esse amor pela oração, né, de estarmos ali todos juntos, numa só voz, clamando ao Senhor, né, não como uma coisa cansativa, ou uma coisa maçante, ou uma coisa que dá sono, ou algo que parece que você está orando, orando e Deus não te ouve. Não, pelo contrário. Porque quando nós oramos, quem mais é mudado somos nós. É verdade, irmã. Exatamente, é na unidade que ordena a bênção mesmo, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Né? E uma das nossas conexões é através da oração. Né? Então a gente precisa, meus irmãos, né, ter esse amor, desenvolver, chega na igreja, já entra em espírito de oração, né, começa a orar pela igreja, levante suas mãos ali onde você está,
né? Começa a declarar sobre a vida dos irmãos, a sua casa, quando você chega do trabalho, ore ao Senhor, ore pela tua família, ore pelos teus filhos, né? Dormindo mesmo, né? Eu sei que tem muitos irmãos aqui que trabalham, chegam tarde, as crianças já às vezes já estão dormindo, né? Vai lá na cama deles, no berço, não sei, onde eles dormem, estenda suas mãos sobre eles e ore por eles, sabe? Nós temos que desenvolver esse estilo de vida, sabe? Vai lá, ora por ele, repreende todo o mal, doença, faça essa experiência com o Senhor, pra você ver quantos romperes, quantas coisas o Senhor vai começar a te ensinar sobre através da oração. Ore pela tua casa, ore pela comida que você tem, né? Ore por tudo que você tem, pelo teu trabalho, por você, pelas coisas, pela tua vida, porque você acordou vivo, porque você está respirando, né? Deus não cobra oxigênio de nós. Não tem um boleto que chega todo dia na nossa casa cobrando o oxigênio que a gente respira. O Senhor, ele nos concede, nos dá a graça da vida, né? Então, assim, a gente precisa começar a ter essas orações de agradecimento a Deus por tudo que nós temos, até nas dificuldades. Então, tenha essa intimidade com o Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, através da palavra, através de voz audível também, através de um irmão, através de várias coisas o Senhor pode falar, e principalmente através da oração. Principalmente. Então, nessa noite, que possamos, meus irmãos, orarmos continuamente. Em outras versões, orar sem cessar. Não importa a oração que você faça, se é de petição, se é de súplica, se é de confissão, se é de intercessão. Mas nós temos, como Igreja de Cristo, temos que ter amor, temos que ser encorajados, temos que ter momentos de oração, temos que ter amor pela oração. Temos que ser uma igreja que ora, que intercede, que ama falar com Deus, que também ore pelo nosso irmão também. Amém? Então, deixo aí para os irmãos essa meditação dessa noite. Não sei se algum irmão quiser comentar alguma coisa, quer contar alguma experiência sobre oração, alguém tem algum testemunho que queira falar sobre a oração, que já teve em relação à oração, os irmãos podem se manifestar. ou os irmãos estão orando. Amém, Delci. Amém, amém, gente. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu tenho só colocar uma, uma coisa assim que assim, o engraçado é que a gente sempre aprendeu numa hierarquia assim de importância que a gente deve sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Sim, Isso é sim. normal. Nós sempre devemos colocar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Todas as coisas. E o que vem em segundo lugar? Né? Porque a gente sempre aprendeu que a gente deve colocar em segundo lugar a nossa família. Não é isso? Nossa família é muito importante, mas ela nunca deve estar no lugar em que Deus deve estar. Né? E a nossa família é a pessoa que a gente mais tem relacionamento, é a pessoa que a gente mais conversa, é a pessoa que é a pessoa, né? São as pessoas, né? Que a gente mais conversa, são as pessoas que a gente mais tá ali junto, na dificuldade, na alegria, em todos os momentos, são as pessoas, né, que a gente tá junto ali, a nossa família. Mas é engraçado que a gente não consegue colocar nesse rol, né, de relacionamento, de expor as tristezas, de expor as alegrias, a gente não coloca aquele que deve estar em primeiro lugar.
Então a gente sempre conversa, né, com as pessoas da nossa família, mas a gente não conversa com Deus. E não é Sim, Deus que tem que estar em primeiro lugar? Então, muito antes da gente conversar, da gente se expor essas coisas com a nossa família, né, que é quem deve estar em segundo lugar, muito antes a gente deve falar justamente com Deus, que é aquele que deve estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Que é aquilo que exato. você que é aquilo que você colocou. A gente esgota todas as As possibilidades, possibilidades. né? E depois falar, então agora só nos resta falar com Deus. Não, Isso. é o contrário. É o que você disse mesmo, é o contrário. Então a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então, orar continuamente é isso, né? Você está conversando com a sua esposa, você está conversando com o seu marido, você está conversando com o seu filho, mas você está conversando com Deus também, né? Exato. Naquele mesmo grau e eu me coloco nessa situação também, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, Sim, não estou afim de orar. Como assim não está afim sim. de orar? Aí Imagine Deus do seu começa a lado orar e assim, pô, dorme, né? imagine Deus assim do seu lado e você falar assim, não estou afim de orar. Aí ele olha para você e fala assim, ué, você não quer falar comigo, não? Que É negócio é mais ou esse? menos isso. É. E eu É, tenho, eu tenho um testemunho com relação a isso daí, que é amém. lá de 34 anos atrás. Jesus misericórdia. Ainda bem que Onde a você só gente tem estava, 20 Dani? Onde a gente estava 34 anos atrás? atrás. Ai, meu Deus. Meu Deus. Na No garagem, ué. início. No início da igreja. Ah, não, achei que você ia falar da outra igreja presbiteriana do Brasil. Não, Não, tá. 34 anos atrás, a gente acabou de fazer 34 anos nessa igreja. Ah, é mesmo, tá É, certo, tá então a gente certo. estava ali na garagem. Pois E é. lembra que naquela época da garagem, a gente ia toda sexta-feira, a gente ia no monte para orar, Sim, né? E naquela sim, época, como é que a gente fazia? Eu pegava o carro do meu pai emprestado, né? Aí sim, sim. pegava o carro do meu pai emprestado, a Eu gente ia lá para a porta da lembro. igreja, enchia o carro de irmão e vamos lá para o monte. E vamos E que naquela vamos. época a gente ia lá onde é aquela cabininha da PM, lá em cima, lá, sabe? Na serra, né? E Ah, aí é verdade, é a verdade. gente deixava os carros ali embaixo, tudo, e Sim, depois a gente subia, né? Orava, depois a gente descia, pegava sim. os carros. E teve uma vez que a gente fez a mesma coisa, né? Fomos lá, oramos, tudo. Quando a gente voltou, tal, aí no sábado, meu pai já me pegou, falou: cadê aquele papel que estava lá no carro? Eu falei: que papel, pai? Nossa. Não sei de papel nenhum. Você saiu com o carro ontem, você foi lá, não sei o quê, Ah, e o papel, aquele Jesus papel amado. tem as anotações tudo do meu serviço. E agora, o que que eu faço? Você perdeu esse papel? Jesus. Falei, meu, eu lembro que eu contei esse testemunho lá na igreja, na época da garagem. Gente E, do céu. e aí eu falei, ô pai, não sei, né? O que eu posso fazer é o seguinte, eu vou ver se eu acho esse papel aí. E Meu aí Deus. peguei o carro de novo, né? Peguei o carro, e aí naquele espírito de oração, né? Sim. Eu fui orando o tempo todo. Falei, Deus, eu preciso achar esse papel. Você me fala onde está esse negócio, porque senão eu tô ferrado. Meu pai vai me catar de pau aqui, né? E fui assim. Ai, Jesus. Quando chegamos lá onde a gente costuma deixar os carros, eu desci do carro e comecei a procurar. Ah. E não é que eu achei o raio do papel. Olha só, tá vendo? Você já estava ali Então, espírito de oração. aí voltei, peguei o papel pro meu pai. Ainda meu pai ainda falou assim: foi salvo pelo gongo. Aquele jeitão dele lá. Ai, não, Deus teve uma grande misericórdia, né? É, Mas é é isso engraçado, mesmo. era engraçado lembrar É, disso, porque eu contei isso há 34 anos atrás. Olha que coisa. não, e você vê que Mas aí, é aquilo que a gente tem falado, né? Que são a questão de você estar em espírito de oração, né? É uma coisa assim muito impressionante assim, quando você realmente começa ali uma intercessão, quer em casa, quer no trabalho, quer na rua, quer na igreja, né? Algo assim
que a gente vê muitos romperes, né, assim, principalmente quando a gente vai começar o culto, né, porque às vezes a gente sabe que às vezes vem pessoas que não conhecem a Jesus, né, no caso, e a gente já trava ali uma batalha espiritual muito grande ali nas regiões celestiais, você já vê anjos ali com demônios, aquela guerra espiritual, né, às vezes você tá saindo da sua casa e de repente começa a acontecer umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Assim, não tem lógica, tem coisas que não tem lógica, né? E você começa a orar e fala, Deus, me ajuda e tal, e de repente acontece algo e você consegue chegar na igreja, assim. Então, eu acho que sem oração a gente não vai a lugar nenhum. A gente não consegue nem, talvez, sair de casa, né? Para gente que tem essa convicção, porque o nosso Deus é um Deus vivo, né? E muitas vezes a gente não tem essa ciência, né? E Deus é espírito. Então a gente não tem assim, porque eu não pego Deus, né? Deus não é algo material, mas a gente precisa ter essa convicção. Pode falar, minha irmã Kátia. Oi, Dani. Oi, boa noite, amada. Tudo bem, a paz do Senhor, igreja. Amém. Falando em espírito, eu até já contei esse testemunho para alguns irmãos, né? Ai, que Mas bênção. alguns sabem que eu sou asmática, né? Tenho um problema respiratório bem grave. E antes de começar a pandemia, um pouco antes, o médico tinha me passado para tomar uma vacina, uma pneumovinte, que ela é bem difícil de conseguir tomar no SUS, né? E eu tinha ido no posto perto de casa e tinham falado que não tinha, que tinha que fazer um cadastro, esperar algum tempo, e que tinha prioridade de pessoas acamadas, né? Então, Sim. para mim era meio impossível de tomar aquela vacina naquele momento. E eu voltei no pneumologista para uma consulta e eu estava descendo a Emílio Ribas. E eu tenho o costume de andar em espírito de oração, falando com Deus. Sim. Conversando, né? Sim, Intensamente. exatamente. E eu descendo ali a Emílio Ribas andando, né? Porque eu estava até sem dinheiro para condução e eu morava ali para cima da Vila Galvão. E desci a Emílio Ribas andando, não sei se todo mundo conhece ali Guarulhos. E eu passei, a hora que eu estava passando perto do poço, na Emílio Ribas, ali perto do Padre Bento, o poço para baixo do Padre Bento, aí o Espírito Santo falou comigo, atravessa e vai no posto de saúde. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou no posto de saúde. Aí eu passei pelo posto de saúde, aí aconteceu, sei lá, eu tropecei, aconteceu alguma coisa, o Espírito Santo falou de novo, atravessa e vai no posto de saúde. Aí eu falei, não vou nada, né? Aí atravessei, fui no posto de saúde, quando eu cheguei lá, que eu entreguei a carta, aí a moça falou, olha, a gente tem uma única dose aqui disponível, que era para uma idosa, só que essa idosa faleceu tem 2 dias. E essa foi descartada. E por... Eles falam que é coincidência, né? Mas a gente... Sim! A gente é Cristo como é Cristo coincidência. E Deus sabia onde tinha essa vacina. E quase que eu não ouço a voz de Deus. Porque às vezes a gente é curioso, né? A gente tem coisa da nossa cabeça. Sim, sim. Não, isso é fruto da minha cabeça, né? Sim, não. Sim. Mas graças a Deus que eu dei ouvido ao Espírito Santo naquele Com certeza. dia. Que bênção. Então, isso está em espírito de oração. É isso exatamente, esse orar e sem cessar. É você estar ali conversando com Deus, você está caminhando, você está no trabalho, você está cozinhando, você está tomando banho, né? É uma coisa assim incrível. É isso que o Senhor quer de nós, é ter esse espírito de oração constante. Não, é que eu preciso estar na igreja para orar. Não, meu irmão. É porque eu preciso ajoelhar para orar. Não, também não, não necessariamente. Porque eu preciso estar num lugar isolado. Não, também não. Sim, você pode ter seus momentos ali de intimidade com o Senhor e deve,
né? A própria Bíblia fala, fechar a porta do teu quarto e tal. Isso é uma bênção muito grande, a gente tem que ter isso com o Senhor. Mas o que eu queria trazer essa noite para os irmãos, para a gente refletir, é sobre estar em espírito de oração, sem cessar. Essa oração, essa vida com Deus diária, 24 horas por dia. Né? E isso é sensibilidade. Então, você vê, quando você está ali em espírito de oração, ali, ó, na rua, você está ali e tal, gente, é uma coisa impressionante. Deus começa a falar com você. Às vezes a gente fala, que nem a irmã Kátia falou, né? A gente acha que às vezes é a voz da cabeça, sei lá. Ah, eu tô viajando, eu tô, né? Não, é o Espírito de Deus falando com você. Né? É uma coisa assim que. E você sente isso. Eu não sei explicar para vocês. A gente sente, é uma coisa sobrenatural. É mais sobrenatural, como eu falo, o mundo sobrenatural é muito mais real do que a gente imagina. Então a gente tem que ter esse hábito, meus irmãos, de, sabe, acorda, ora. Mesmo que seja assim, bom dia, Senhor Jesus, abençoe meu dia. Isso já é uma oração. Ah, você tá lá na hora do almoço, aí tem um colega seu do trabalho do lado. Senhor, nos abençoa aqui, Senhor, nos protege de todo mal. Isso você já está orando sem cessar. Ah, cheguei do trabalho, cheguei à noite em casa. Ah, Senhor, abençoa, Senhor, que eu cheguei com vida. Oração de gratidão. Senhor, obrigado porque meus filhos estão em casa, está todo mundo bem. Oração de gratidão. Ah, meu filho está doente, Senhor. Oração de petição, oração de súplica. Então, nós temos, não importa a oração, a estação que você esteja, se você está num processo de orar em intercessão, orar em petição, não importa. O que importa é você estar em espírito de oração. Orai sem cessar. Alguém mais quer dar algum testemunho sobre oração, sobre a vida de oração? Alguém mais quer falar, quer compartilhar, quer acrescentar também, irmãos? Fiquem abertos aqui, nós estamos em casa, não estamos? Literalmente, né? Nós estamos todo mundo em casa aqui, né? Então, se ninguém mais quiser falar alguma coisa sobre oração, então a gente vai encerrar com oração, né? E sabe uma coisa que, só para fechar, irmãos, que a gente já deu horário aqui, uma coisa que eu tenho aprendido muito é que oração, além de ser um hábito e algo que tem que fazer parte da nossa vida, ensine quem tem filho pequeno, que está em formação, ensine seus filhos a orarem, né? O maior exemplo é nós, né? Os pais, vamos dizer assim, os mais velhos ou responsável. Então, se eles verem vocês orando, eles vão querer orar. Eles também vão ter amor pela oração, né? Então, muitas vezes a gente, que eles não querem orar, que eles estão com preguiça, choram, não sei o que lá, não tem problema, né? A gente tem que ter paciência também. Ensinar, gente, não é fácil. Educar também não, disciplinar muito menos, né? Ainda mais nos princípios que a gente tem bíblicos, né? Mas é uma missão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, a graça e o privilégio de ensinarmos as crianças no caminho que elas devem andar. Então, é melhor, talvez, a gente, entre aspas, né, ter ali um pouco mais de ênfase, de um pulso um pouquinho mais forte, talvez, né, eles vão reclamar, às vezes eles choram, dependendo da fase de idade que a criança está, ou do adolescente, ou do jovem, né, mas comece por você, né? Eu lembro que eu tenho, assim, lembranças muito poderosas, assim, de eu dormindo e o meu pai indo lá na minha cabeça e orando, sabe? Meu pai orando no carro, e assim, dirigindo e orando,
sabe? Quando a gente descia do carro para ir para a escola, meu pai orando por nós, falando Deus abençoe, né? Então, assim, são coisas, talvez, às vezes, do dia a dia, que tanta correria, né? Às vezes a gente está atrasado, aí traz aquele corre e tal, mas, sabe, mas mesmo ali na correria, esteja em espírito de oração, esteja conversando com o Senhor, tenha paciência, né, que isso é tremendo, meus irmãos, é, assim, algo poderoso. Quando você entra na oração, você nem quer parar mais. Quando a gente, as irmãzinhas aí da oração, né, quando a gente entra em oração, na verdade, Rosália, né, a Flávia, a Euda, a Vivi, a Kátia, então todas as irmãs aqui da oração, né, quando a gente vê, meu Deus, já passou 3, 4 horas e parece que só passou 10 minutos, porque é um caminho, assim, é um momento mágico, assim, no sentido de mágico, não de magia, mas algo que nos transforma, sabe? Então, tenham isso dentro do coração de vocês. Vamos orar? Então, eu vou pedir, para quem que eu vou pedir para orar? Colocando já em prática. Quem quer fazer essa oração hoje, de encerramento? Vou pedir então vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pedir para o nosso irmão Peter orar. Cadê o nosso irmão Peter? Amém. Papai. Ore aí por nós, meu irmão. Amém. Amém. Eu abri o microfone e está falando que eu ia orar hoje. Amém. Glória a Deus. Eita, nós. Ô, glória. Pai, Glória a Deus. Sim, Senhor. Pai, nesse momento, eu quero Amém. agradecer ao Senhor, Pai amado. Nós entendemos que Sim, está Senhor. orando aqui, estamos conversando diretamente com o Senhor, Pai. E muitas das É vezes nós verdade, somos Senhor. imprudentes, muitas vezes esquecemos de nos Sim, convidar, Senhor. meu Pai, a sentar na nossa Sim, mesa, Senhor. a sentar na beira da nossa Sim, cama, meu para Pai. estarmos conversando, Sim, tendo Senhor. Nós um precisamos momento de de Ti, peniel, Senhor. tendo um momento, meu Pai, de Sim, intimidade com Senhor. o Sim, Senhor. Jesus. Pedimos perdão a Ti, Senhor. Nos ajude, nos Sim, ensine Senhor. cada Nos vez ajuda, mais Senhor. a Sim, ó ter essa Pai. sensibilidade, a Sim, ó poder Deus. estar, meu Pai, buscando essa intimidade, meu Pai, em Sim, ó Deus. oração, em Nós clamor. É um precisamos de momento Ti, que Senhor. nós podemos, meu Pai, se desvencilhar de tudo Sim, ó que é Deus. relativo, meu Pai, que Sim, nós Senhor. vivemos, meu Pai. Ó Sim, ó Deus, às vezes nós Deus. estamos tão armados de tantas coisas, tantas correrias, tantos Sim, problemas, Senhor. Nos Senhor, ajuda, mas Senhor. Nos quando ajuda, nós, meu Pai. Pai, entramos na Tua presença, meu Pai, mesmo que seja de uma forma Sim, rápida, Senhor. uma simples Sim, oração, Senhor. nós sentimos que Sim, ó naquele Pai. momento, Senhor, está Sim, visitando mesmo Jesus. o nosso íntimo, o Senhor Sim, está Senhor. trazendo clareza, até Sim, mesmo Senhor. resposta. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos aqui por cada Sim, irmão que Senhor. está aqui nesse momento, Pai Sim, ó Deus, amado, abençoe e aqueles cada que, irmão porventura, aqui, não estão Senhor. aqui conosco nesse Sim, momento, visite Jesus. eles onde estiverem, Visita, se Senhor. estiverem Traz algo novo, ó no Deus. trabalho, se estiverem na Sim, faculdade, na Senhor. escola, eu não sei, mas eu creio Sim, que ó os teus olhos Deus. contemplam, tu sabe onde eles Sim, estão nesse Senhor. momento. Ó Deus, esteja com a mão poderosa, Sim, Senhor, na Senhor. Nós vida te de cada pedimos um agora, deles, meu Espírito Pai, Santo. abençoando cada Sim, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, Em Pai. Nós nome de cremos que o Jesus. Senhor, meu Pai, Sim, ministrou, ó meuPai, e Deus. estará Sim, ministrando Senhor. de uma forma mais, meu Pai, tremenda, meu Pai, mesmo Sim, enquanto nós Senhor. estivermos dormindo, Pai amado. Eu Sim, ó creio que no nome Deus. de Jesus, Pai, o Sim, ó Senhor estará, meu Deus. Pai, trazendo, meu Pai, revelações. O Senhor Sim, ó estará, meu Deus. Pai, Traz, Senhor, frutificando, Pai entendimento, amado, aquilo que nós temos discernimento, ó Pai. clamado, pedido ao Senhor, Sim, Pai. Senhor. É Sim, ó estarmos Deus. clamando ao Senhor, meu Pai, Ó mesmo com a Senhor, nossa nós te pouca fé, pedimos, mesmo, meu Espírito Pai, nos Santo. momentos que nós sentimos dificuldades, meu Pai, Sim, ó Deus, é dificuldades verdade, de poder, Senhor. né, dificuldades de poder clamar ao Senhor. Deus, em Sim, ó nome de Deus. Jesus, Pai Sim, ó Deus, amado, que nos nós traz esse possamos, meu Pai, dar coração, passos Senhor, de de oração, ó fé, meu Deus. Pai, que as nossas Sim, ó orações, elas Pai. possam tocar, Sim, elas possam Jesus. romper as Sim, ó barreiras, Deus. elas possam, Pai amado, em Sim, ó nome Deus. de Em Jesus, nome meu de Pai, Jesus, ó e, Deus, meu nós Pai, até declaramos, onde, meu Pai, Senhor. o inimigo não Sim, ó consegue Deus.
mas porque o Sim, Senhor ó estará Pai. blindando as nossas Em orações. nome de Ó Deus, em Jesus, ó nome Pai. de Jesus, cada Em vida que está nome de aqui Jesus. participando, Sim, cada ó vida, Deus. Pai amado, que tem o nome de Amém. Jesus, meu Pai, ó Deus, tem tido essa Jesus. busca de estar orando, de estar clamando, de estar, Sim, meu Pai, Senhor. Nós buscando, te meu Pai, pedimos seja no agora, seu Espírito quarto, seja no Santo. banheiro, seja na laje, onde Sim, estiver, ó Senhor. Deus, que Sim, ó estiver Deus, que invocando possamos o ter teu essa vida santo de nome, oração, possa Senhor. sentir cada vez mais o Sim, ó toque do Espírito Deus. Nós te pedimos agora, trazendo Senhor. em nome de Jesus, Pai amado, tudo aquilo que Em muitas das nome vezes, de Pai amado, Jesus. o inimigo tem lançado Sim, contra nós, Senhor. meu Pai, dúvidas, incertezas, Sim, mas nós Senhor. cremos, meu Ah, Pai, que o Senhor. Senhor, meu Pai, nos dá espírito de ousadia, meu Pai, de trepidez mesmo na Sim, sua Senhor. palavra, que Sim, ó nós Deus. Nós possamos entramos mesmo, agora, Senhor, em verdadeiramente, Pai, batalha usar a tua espiritual, palavra, Senhor. ó Deus, em nome Intercedemos de pelos Jesus, nossos porque essa irmãos palavra, ela agora, tem Senhor. poder, meu Pai, essa Sim, ó palavra, Deus. Pai amado, Sim, é o que Senhor. Nós pode, meu cremos Pai, em nome agora, de Jesus, Senhor. testificar, meu Sim, Pai, ó cada Deus. Em vez mais nome de aquilo que está no nosso Jesus. coração, ao teu Sim, ó coração, Pai, Deus. em Sim, nome ó de Deus. Jesus, meu Pai, Alinha-nos não ao teu importa qual coração, seja, meu Senhor. Pai, o grau da Sim, ó dificuldade que nós estivermos Deus. Sim, ó enfrentando, mas o Deus. mais Sim, importante, meu Jesus. Pai, que é com os olhos Ah, da fé Senhor. nós possamos ver que Sim, as ó nossas Deus, em orações elas nome estão de cumprindo os caminhos Jesus, ó dos céus, Pai. ela possa ir Sim, ó Deus, até o nós teu santo necessitamos de coração, Ti, Pai. Nós Senhor. somos gratos a Ti, Sim, ó possamos ter Deus, uma oh noite Deus, obrigado, abençoada, Senhor, por uma esses noite, Pai amado, momentos, ó que o Senhor Pai. possa nos revigorar, que nós Sim, possamos ter, meu Senhor, Pai, o nos sono do sustenta justo, agora, livre, meu Senhor. Pai, de todo Sim, ó pensamento, meu Deus, Pai, em de nome de preocupação, Jesus, ó livre, Pai. meu Pai, ó Deus, corações que estão conturbados Sim, ó Deus, de tantas sim, ó Deus. preocupações, de tantas Sim, situações, meu Senhor, Pai, que tem sim, ó para Pai. resolver, Pai, porque eu creio, Sim, ó Pai, que em Deus. nome de Jesus, Em meu Pai, o Senhor nome de estará dando Jesus, ó saída, o Senhor Deus. estará, meu Sim, ó Pai, Deus. trazendo provisão, o Senhor Sim, estará, ó meu Pai, Deus. em nome de Jesus, meu Em Pai, nome de protegendo, meu Jesus, Pai. ó O Senhor Pai. estará, meu Pai, em nome de Sim, Jesus, ou até Senhor. testificando, meu Pai, Sim, usando Senhor. alguém, seja na empresa, Sim, ó seja na Deus. rua, seja Sim, no Jesus. nosso Nós te meio, pedimos, em nome Pai. de Jesus. Eu creio, Pai amado, que é Sim, em nome Senhor. de Jesus, Em Pai. O nome Senhor de será, meu Pai, Jesus. trazendo resposta Nós naquilo que nós temos clamamos agora, buscado, Senhor. temos clamado a Ti, Sim, Pai, em o Senhor. nome de Jesus. Somos Em nome gratos de a Ti, Pai. Jesus, Somos Senhor. gratos a Ti pela Amém, oportunidade. Senhor. Gratos Sim, a Ti, meu Senhor. Pai, pelo ar Obrigado, que estamos Jesus. respirando. Se nós estamos aqui de Sim, pé, Pai, Senhor. é Sim, porque ó Deus, assim é o Seu obrigado, desejo, é a Senhor. Sua Sim, vontade, ó porque Deus. nós mesmos, meu Pai, Sim, ó não Deus. poderíamos, meu Pai, ó Deus, Sim, requer, ó meu Pai, Deus. nada por nós mesmos, mas é Sim, porque o Senhor. Espírito Santo de Deus, Ele Sim, ó tem, Deus, em nome traz de Jesus, essa visitado o revelação nosso íntimo, o agora, nosso Senhor. coração, Ele tem Sim, ó moldado, Ele tem Deus. transformado, Ele Sim, ó tem Deus, é trazido verdade, Senhor. soluções, Ele tem trazido Sim, ó a Deus. paz que excede Sim, ó a Pai. todo entendimento Ah, para as nossas Senhor. vidas, em o Em nome de Jesus. nome de Somos gratos a Ti mais Jesus. uma vez, Senhor, em nome do Amém, Pai, do Jesus. Do Filho e do Filho e do Espírito Santo de Espírito Deus. Santo. Amém e amém, em nome de Amém. Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus, Amém. obrigado, Jesus, porque a oração nos fortalece, o Senhor nos fortalece.